Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Emerson Sbardelotti e nós continuamos a nossa reflexão sobre a Conferência de Medellín, seu contexto histórico-teológico. E nós estamos tirando esse contexto deste livro que eu ajudei a organizar com Neide Souza, da editora Vozes, Medellín, Memória, Profetismo e Esperança na América Latina. Então, o Ney, em seu texto, hoje ele explica sobre o grande evento conciliar. Em 11 de outubro de 1962, João XXIII abriu a primeira sessão do concílio na Basílica de São Pedro. O texto de abertura do concílio é de fundamental importância e exerceu profunda influência na redação de todos os documentos conciliares. 3 pontos devem ser destacados. Em primeiro lugar, o Papa se dirige aos profetas que anunciam apenas desgraças, não sem machucar nossos ouvidos, vendo no mundo moderno somente declínio e catástrofes, comportando-se como se não aprendessem nada da história. Em segundo lugar, o ponto central do concílio não será somente uma discussão de um ou outro artigo da doutrina fundamental da Igreja, repetindo e proclamando o ensino dos padres e dos teólogos antigos e modernos, pois se supõe que isso já seja bem presente e familiar. Para isso, não haveria necessidade de um concílio. Trata-se de uma renovada, serena e tranquila adesão a todo o ensino da Igreja, na sua integralidade, como brilha nos atos conciliares desde Trento até o Vaticano I. O espírito cristão, católico e apostólico do mundo inteiro espera um progresso na compreensão doutrinal e na formação das consciências, em correspondência mais perfeita com a doutrina autêntica. Espera também que a doutrina seja estudada e exposta por meio de formas de indagação e formulação literária condizentes com o pensamento moderno. Uma é a substância da antiga doutrina do Depositum Fidei, e outra é a formulação que a reveste. E é disso que se deve ter em grande conta, medindo tudo nas formas e proporções do magistério prevalentemente pastoral. Em terceiro lugar, a Igreja sempre se opôs aos erros. Muitas vezes até condenou com maior severidade. Ela, porém, levando por meio do concílio o facho da verdade religiosa, deseja mostrar-se mãe amorosa de todos, benigna, paciente, cheia de misericórdia com seus filhos separados. O concílio chegou ao fim com 16 constituições, decretos e declarações. Há um consenso de que a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes sejam o eixo do concílio. Gaudium et Spes e Lumen Gentium. Documentos importantíssimos nesses 60 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II. E que ainda, em muitos lugares, por muitas vezes, não foram colocados em prática. Na primeira,
Lumen Gentium, a Igreja procurou se conhecer melhor para renovar-se no espírito de sua origem e da sua missão. Se a Igreja pretende ter um futuro no terceiro milênio, é necessário deixar sua paixão pela Idade Média, enraizar-se em sua origem cristã e concentrar suas tarefas no presente. A Idade Média passou, não volta mais. Como é triste ver pessoas saudosistas de um tempo que não viveram. Nas nossas comunidades, em muitas paróquias, nós estamos vendo esse regresso nas roupas, nas vestes, numa liturgia engessada. Que pena, que pena. Na segunda, a Gaudium et Spes, a Igreja apresenta-se ao mundo expressando sua vontade de dialogar e contribuir para a construção de uma sociedade nova, baseada nos genuínos valores humanos e cristãos. É necessário uma religião de cunho transformador e libertador. Na vida concreta da humanidade, na sua existência social, no seu cotidiano. É necessário uma religião de cunho transformador e libertador. Na vida concreta da humanidade, na sua existência social, no seu cotidiano. A Igreja teve coragem de olhar para o seu passado, refletir e criar uma relação nova no presente. A continuidade do diálogo e de todos os frutos que ele gerou continua acontecendo. E é por isso que muita gente fala erroneamente que o concílio destruiu a igreja. Não, pelo contrário. Se não fosse o Concílio Ecumênico Vaticano II, talvez, nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, já teria fechado há muito tempo. Porque você imagina, as pessoas querem ser protagonistas, as pessoas querem participar, serem úteis. E essa abertura do concílio fez com que todos nós, de certa forma, nos tornássemos protagonistas na evangelização, no anúncio do reino de Deus. O evento conciliar teve duas grandes personalidades à sua frente. São João XXIII, que morreu após a primeira sessão do concílio, aos 82 anos, e São Paulo VI, que o substituiu, Papa Paulo VI. Montini tomou a sério uma grande tarefa de continuidade do concílio, evidentemente com uma tônica diferente. Roncalli, João XXIII, era pastor e Montini era personagem da Cúria. Nesse sentido, a análise do pós-concílio merece uma reflexão sobre os avanços e os retrocessos dentro do próprio evento conciliar. Apesar das concessões sobre a reforma da liturgia, sobre a renovação da Igreja Católica e o diálogo ecumênico desejado por João XXIII. O concílio não teve um avanço, mas sim uma estabilidade.
Historicamente era muito cedo, apesar da janela aberta, para perceber na prática cotidiana relações de transformações absolutas. Abrindo a janela, portas, limpando o grande pó dos móveis e principalmente dos seus interiores. Já era um grande passo para o diálogo com a modernidade. Algumas vezes tornou-se novamente monólogo. E é isso que muitas pessoas querem fazer na igreja, que ela não ofereça mais diálogo, mas seja um triste monólogo. Só uma pessoa fala e o resto escuta. Nós temos que ir ao encontro das pessoas, ouvir as pessoas, ter compaixão e assim poder partilhar o que de melhor nós temos. Mas muitas pessoas não querem entender essa mensagem de Jesus de Nazaré. Escutam, mas não compreendem. É uma pena. Então chegamos no ponto agora da preparação para a Conferência de Medellín, em 1968. Na América Latina, a recepção criativa e dinâmica do Vaticano II foi acontecendo a partir dos diversos níveis eclesiais. Em certos momentos, com dinamicidade maior, em outros, com passos lentos, desde a liturgia até o ecumenismo, perpassando pela eclesiologia, pelo laicato, pelo episcopado e pela formação do clero, não faltaram esforços para consumar o concílio convocado de maneira imprevista e surpreendente pelo Papa João XXIII. O episcopado latino-americano sonhava com um Vaticano III, olha só, para propor temas que não haviam sido suficientemente debatidos no Vaticano II. Eis um dos momentos, ainda no Vaticano II, que revelam as origens da Conferência de 1968. A Conferência de Medellín foi fruto da gestão realizada pelo então presidente do CELAM, Dom Manuel Larraín, bispo de Talca, no Chile. A sua intenção era propiciar um adornamento da Igreja Latino-Americana, mediante a aplicação do espírito e orientação do Vaticano II. Como se sabe, Dom Larraín faleceu em 1966 e foi Dom Avelar Brandão Vilela, arcebispo de Teresina, no Brasil, que o sucedeu na presidência do CELAM e tocou adiante o projeto da realização de Medellín. Medellín, gente querida e amada, foi um momento decisivo na história do catolicismo latino-americano. Pela primeira vez, o catolicismo tomou consciência da gravíssima situação de injustiça social e, com voz profética, criticou uma situação de violência institucionalizada. Precisamos voltar a Medellín. E com urgência. Os documentos sociais gerados na América Latina
mostraram um crescente envolvimento social e uma convicção de que as distintas formas de convivência humana devem orientar-se pela prática da justiça social, como uma condição sine qua non do reto exercício do amor. Sem justiça social não há paz, gente. Os documentos da Conferência Episcopal Chilena de 1962 e as declarações do Episcopado Latino-Americano, reunido em Mar del Plata em 66, expressam a firme e decidida vontade da Igreja em empenhar-se para melhorar a situação dos empobrecidos, assumindo este compromisso como parte de sua missão evangelizadora. O Concílio Vaticano II, em particular, a Constituição Gaudium et Spes de 65, então, ano que vem essa Constituição faz 60 anos, e a encíclica do Papa Paulo VI, Populorum Progressium, de 67, sobre o desenvolvimento de todo o homem e de todos os homens, proporcionaram os fundamentos teológicos e as orientações doutrinais necessárias para orientar o compromisso assumido pelo catolicismo na América Latina. Destacam-se personalidades excepcionais que em suas atitudes demonstram esse compromisso não só neste continente. Dentre estes está Dom Helder Câmara. Os documentos imediatamente anteriores a Medellín insistem não só na prática da caridade assistencial, que sempre foi uma forma genuína missão eclesial no cumprimento da diaconia, mas estes postularam profundas reformas indispensáveis para desarraigar as causas estruturais da pobreza e da marginalidade. Gente, assistencialismo até o diabo faz. Mas ir ao cerne da questão, ir na raiz do problema, isso não se faz. Então, eu posso fazer assistencialismo para mentir para minha consciência que estou fazendo o bem. Mas continuo não enxergando o irmão que está na porta da minha casa, com fome, com sede. Um número significativo de igrejas locais, Chile, Equador, Costa Rica, apoiaram a criação de movimentos sociais de inspiração cristã, sindicatos, cooperativas e instituições de investigação socioeconômica e de promoção humana. Entre esses, destacaram-se os Centros de Investigação em Ação Social da Companhia de Jesus, os jesuítas, espalhados por grande parte do continente. Para dar testemunho, os bispos chilenos Manuel Larraín e Raul Silva Henriques, um de Talca e outro de Santiago, entregaram as terras de sua propriedade aos camponeses que nelas trabalhavam, proporcionando-lhes assistência técnica para assegurar uma adequada gestão. Assim, contribuíram de forma simbólica para conscientizar a necessidade urgente de uma reforma agrária que acabaria com o latifúndio improdutivo, oferecendo nova condição de vida aos camponeses. O bispo de Talca, Dom Larraín, acompanhou este gesto com uma carta pastoral, Desarrollo,
êxito ou fracasso em América Latina. O texto mereceu destacada menção na Populorum Progressio. Em janeiro de 68, uma comissão formada por bispos e peritos reuniu-se em Bogotá para aprofundar o tema proposto pelo episcopado para a conferência. A Igreja na atual transformação da América Latina à luz do Concílio Vaticano II. A comissão elaborou um texto base, composto de 3 tópicos. Letra A realidade social, econômica, cultural e religiosa da América Latina. Letra B, a Igreja em sua unidade visível na América Latina. E, por fim, letra C, a celebração do mistério litúrgico na América Latina. Na primeira parte, apresentava-se uma análise com dados numéricos revelando aspectos políticos sociais, bem como a religiosidade dos povos latinos. Na segunda parte, bispos, presbíteros, seminários, religiosos, diáconos e organismos eclesiais são analisados em perspectiva dicotômica, positivo e negativo, como sinais visíveis da unidade da Igreja. E na terceira parte, a realidade celebrativa da Igreja na América Latina é enfatizada, e de modo particular, a tibieza e as parcas ações concretas para dar corpo aos postulados da Sacrosanto Concilium no continente. Esse texto base, em junho do mesmo ano, foi reformulado e apresentado em sua versão final aos bispos para ilustrar a reflexão em Medellín. O processo histórico da gestação de Medellín é de enorme importância para o seu resultado final. Essa gestação se deu através de diversos encontros, organizados pelos departamentos do CELAM, que repercutirão no documento conclusivo. Dentre eles destaca-se o encontro episcopal sobre a educação em Banhos, no Equador, em junho de 66. As Assembleias Ordinárias do CELAM sobre o Desenvolvimento, Integração Latino-Americana e Pastoral Social, realizadas em outubro de 66 na cidade de Mar del Plata, na Argentina, e em Itapuã, no Brasil. O encontro sobre pastoral missionária, em Melgar, na Colômbia, 68, e, por fim, os anais do primeiro encontro latino-americano de catequese, realizado na cidade sede da conferência em agosto de 1968. A respeito desses eventos e sua influência em Medellín, escreve Moraz, abre aspas, para além do conteúdo singular de cada um desses documentos, eles revelam o enorme interesse da preparação de Medellín e também indicam a perspectiva e o teor das temáticas a partir das quais o episcopado continental entendia repensar um processo de evangelização mais condizente com o contexto local. Fecha aspas. O próprio Paulo VI veio à América Latina para inaugurar a Conferência de Medellín. Nos 3 dias previstos para sua estada em Bogotá, realizou 21 alocuções a diferentes públicos. No discurso de abertura da conferência, o bispo de Roma frisou que com sua presença inaugurava-se um novo período da vida eclesiástica na América Latina. Em vias de iniciar as atividades de Medellín, dirigiu-se aos bispos com um claro intuito de orientá-los. Escolheu, em sua admoestação, 3 pontos a serem refletidos com o episcopado: o espiritual, o pastoral e o social. No discurso que se refere ao espiritual, Paulo VI instigou
aos bispos a viverem com intensidade os mistérios divinos antes de dispensá-los aos outros. Na mesma linha, chamou a atenção para certa desconfiança vigente em relação à fé, bem como a adesão à filosofia da moda, muitas vezes tão simplistas quanto confusas. Inclusive de teólogos. Disse ainda que cabe ao episcopado, para o bem espiritual dos fiéis, promover a reforma litúrgica e a formação espiritual do povo de Deus. Na ótica pastoral, o Papa afirma em uma alocução que encontramos-nos no campo da caridade. Exorta o episcopado a continuar a reflexão e assegura que a caridade com o próximo depende da caridade com Deus. E os alerta contra as tendências que denomina de secularizantes e pragmáticas do cristianismo, bem como uma visão dualista da Igreja, onde a carismática prescinde da institucional, que já é expressão superada do cristianismo. Nesse sentido, para aplainar visões distorcidas do cristianismo, prossegue o discurso: duas categorias merecem especial caridade e atenção: os sacerdotes e a juventude. Sem prescindir de outras categorias, trabalhadores do campo, da indústria e similares. O Papa Paulo VI, na continuidade do discurso, apresenta a recomendação de uma atenção à doutrina social da Igreja e às recentes declarações do episcopado e de congregações religiosas, especialmente os jesuítas e salesianos, sobre as questões sociais. O dever da Igreja, segundo o Papa, é afirmar os valores primordiais de justiça e do bem comum. Formar sacerdotes que ajudem a enfrentar e a sanar as dificuldades sociais. A instituição necessita promover a justiça para dar testemunho, sem recorrer a doutrinas errôneas, para reparar as claudicações do passado e expensas de cometer novas injustiças contrárias ao Evangelho. Finalizou exortando o episcopado a uma justa compreensão da mensagem da sua última encíclica, Humani Vitae, e reconhecendo que era dever de Medellín, diante de qualquer problema espiritual, pastoral e social, prestar seu serviço de verdade e amor com vistas à construção de uma civilização moderna e cristã. Este discurso de Paulo VI é elencado 10 vezes em 7 dos 16 documentos da Conferência de Medellín, sendo superado apenas pela Populorum Progressio, que foi citada 30 vezes. O texto é mais recorrido do que 10 de 16 documentos conciliares, aos quais a conferência pretendia reler na América Latina. As atividades da Assembleia começaram no dia 26 de agosto, com os pronunciamentos de Dom Avelar Brandão Vilela, presidente do CELAM e arcebispo de Teresina, do cardeal Antônio Samoré, presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, e do cardeal Juan Landruzzi Riquetes, arcebispo de Lima. Aos delegados pontifícios que presidiam a conferência, associava-se um grupo numeroso que compunha a plenária. Eram 6 cardeais, 45 arcebispos, 86 bispos, 41 padres diocesanos, 30 padres de institutos religiosos, 3 religiosos não clérigos, 7 religiosas, 13 leigos, 6 leigas e 12 observadores não católicos. São 249 participantes e destes somente 130 com direito a voz e voto.
Entre eles, 25 eram do Brasil. A conferência ainda contou com a presença de Dom Geraldo de Proença de Sigor, arcebispo de Diamantina, que contestou a eleição dos delegados da CNBB na Assembleia, e foi a Medellín por conta própria para inicialmente tomar parte de maneira arbitrária e ilegítima na conferência. Em um segundo momento, criar uma espécie de anticonferência. E tem gente seguindo os passos desse cidadão, né? Criando o maior problema por aí afora, até hoje. Essa quantidade numerosa de bispos, padres, religiosos, leigos, peritos e assessores se reuniu por mais de 10 dias com a finalidade de refletir as transformações pelas quais passava a Igreja Latino-Americana à luz do evento e dos documentos do Vaticano II. A América Latina, como afirma o tema da conferência, contemplava uma eclosão de transformações que exigiram respostas contundentes da Igreja. Na próxima segunda-feira a gente continua falando sobre Medellín. Adquira o livro Medellín, Memória, Profetismo e Esperança na América Latina, editora Vozes, organizado por mim, pelo Neide Souza. Tá aí nos vários aplicativos para você procurar, tá bom? Beijo grande, paz e bem, vida longa e próspera.